senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Complexo Educacional Damásio de Jesus, o Damásio Educacional. Para nós é um prazer estar aqui com vocês hoje, em parceria com o Jornal dos Concursos e com o Portal UOL. Estamos fazendo a correção da prova de escrevente técnico do TJ de São Paulo. São milhares de candidatos. E nós estamos aqui ao vivo agora, em um dos estúdios do Complexo Educacional Damásio de Jesus, aqui na Liberdade, centro de São Paulo. Nossa equipe docente está aqui, aliás, está aqui desde de manhã, né? A gente estava aguardando o gabarito, tinha sido programado para ser liberado, aliás, o gabarito não, a prova tinha sido programada para ser liberada ao meio-dia, e aí houve um problema, a FUNESP alterou esse horário, dentro de alguns minutos, aí, há meia hora atrás, essa prova foi liberada e agora cada um dos nossos professores vai conversar com vocês acerca do gabarito. Eles vão falar para vocês uma expectativa de gabarito. O que deve vir anotado como a questão correta, como a alternativa correta. Observe, isso é um gabarito extraoficial, não é um gabarito oficial. Então isso vai servir para te linear, para te conduzir à aprovação ou não. Vai te mostrar se você foi bem ou vai te mostrar se você não acertou aquela questão ou aquela alternativa. Lembre-se que o que você deve ter como referencial correto é o gabarito que vai sair pela FUNESP. Aquele é o gabarito que de fato vai aprovar ou reprovar. Mas, desde logo, é importante você acompanhar cada um dos comentários dos nossos professores. Vou te explicar por quê. Os nossos professores vão responder a prova e a ideia é que aquela alternativa que o professor deu seja a alternativa do gabarito. Se não for assim, aquilo já vai te ajudar a interpor um eventual recurso. Então o professor já vai te dar argumentos para que você possa recorrer das questões. E você sabe que um exercício, né, para quem vai aí trabalhar com o judiciário, um exercício natural de quem vai trabalhar com o judiciário é a interposição de recursos. Então você, mesmo você que não é da área jurídica, nós tivemos aqui nesse curso de escrevente para o TJ, acho que mais de 3.000, 4.000 alunos conosco, vários da área jurídica, mas vários não eram da área jurídica. Alguns da área de engenharia, outros da área de matemática. Nós tivemos alunos aqui da área de geografia, da área de educação física, enfim. Não era necessário ser formado em direito. Então você que não é da área jurídica, tanto você que não é da área jurídica quanto você quer, vocês vão ter aí um apoio do Damásio na eventual interposição de recursos. Nossos professores já vão deixar claro para vocês as questões que eles vão dar como corretas. Sem mais delongas, eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer que vocês estejam acompanhando essa correção. O Complexo Damásio de Jesus tem mais de 40 anos de tradição na preparação para concursos públicos de todas as áreas. E se você não foi aluno do Damásio, espero que você tenha tido bom resultado. Se você foi aluno do Damásio, da mesma sorte, espero que tenha tido bom resultado. Se eventualmente você não obteve um resultado positivo, não é hora de desistir. Vários concursos estão abertos, vários editais em andamento. A Defensoria de São Paulo acaba de abrir hoje concurso para dois cargos importantes que você pode prestar. Ou seja, você tem um ano aí, um final de 2012 muito grande para concursos, você tem um 2013 que promete ser um ano muito forte em concurso público. Então, se não foi a sua vez, se não foi a sua hora dessa vez, não se preocupe, venha para o Damásio, se prepare conosco e aprenda desde logo. Concurso público não se faz para passar. Concurso público se faz até passar. Por isso que a gente quer te ajudar nessa preparação. E nós vamos começar o evento de hoje, a correção da prova do TJ. Um dos nossos professores foi muito bem avaliado nas turmas que ele deu aula. Adiantou dicas aí do Dia Damásio, que é aquele evento que a gente faz um dia antes da prova, né? Aquela aula, aquele aulão que nós fizemos aí. Eu acompanhei pelo Twitter, que foi sucesso total. E ele vai corrigir agora a prova de Direito Penal. É o professor, advogado criminalista Leonardo Pantaleão. Leonardo, tudo bem? Tudo bem, Marcos. Como é que foi? Tudo bem? Bem, tranquilo? bem. E a prova foi boa, foi fácil? A prova foi boa, foi dentro da expectativa que a gente imaginou. Felizmente, todos os nossos alunos tiveram a oportunidade de ver todas as questões que caíram aqui, inclusive nesse dia D que você mencionou. Praticamente 80% da prova nós abordamos no dia D. Fantástico. Então foi realmente uma alegria muito grande. Agora vamos ver o resultado. Muito bom, sucesso aí. Um grande abraço a vocês que ficam na correção e nos vemos em outras oportunidades. Até logo.
Pessoal, boa tarde, um abraço grande para todos vocês que estão acompanhando essa correção ao vivo para todo mundo de uma forma geral. E agora então eu começo discutindo a questão relacionada, e para você eu sei que nós temos mais de um modelo de prova. A prova que está comigo é o modelo número 1, então talvez você tenha uma pequena alteração em termos de sequência. Por essa razão, eu não vou ficar pontuando efetivamente o número da questão, mas você, dentro da sua matéria de direito penal, obviamente você vai lembrar e a gente agora vai esclarecer os pontos importantes. A primeira questão que eu tenho aqui, pessoal, é aquela que trata do crime de petrechos de falsificação. Aliás, você que fez a reta final com a gente vai se lembrar disso. Foi alvo da nossa primeira aula, do nosso primeiro encontro. Nós tratamos desse crime de petrechos de falsificação de papéis públicos. E a resposta é uma resposta relativamente simples, porque também, como eu já havia comentado com vocês, fica concentrado basicamente no texto da lei essa questão. Nós encontramos a resposta no próprio Código Penal. Então foi fácil até, tenho certeza, para você conferir a resposta que ofertou. Mas de qualquer forma, a questão dizia assim: o crime de petrechos de falsificação, artigo 294 do Código Penal, por expressa disposição do artigo 295 do Código Penal, tem a pena aumentada de sexta parte se o agente. Então essa seria o enunciado. E vinham as alternativas. O que ele quer saber aqui? Quando que esse crime de petrechos de falsificação tem a pena aumentada na sexta parte, em 1/6? E pessoal, ele vem com as alternativas. Quando é funcionário público, não basta isso. Não basta ser funcionário público para que tenha esse aumento. Nós sabemos, ele precisa ser funcionário público, porém ele tem que ter praticado o crime se prevalecendo do cargo, que é exatamente o que consta aqui na alternativa B de bola. Isso, repito, em relação ao modelo 1 de prova. Então a alternativa correta qual era? É funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo. É exatamente o que diz o disposto no artigo 295 do Código Penal. Então tenho certeza que vocês tiveram aí um percentual de êxito muito grande em relação a essa questão. Portanto, petrechos de falsificação já consideramos resolvidos. Aí ele traz outras alternativas, como intuito de lucro, ou aí ele mistura com falsificação de documento, né? Ou de papel, confecciona documento falso hábil a enganar o homem médio, não tem nada a ver isso, ou então causa com sua ação prejuízo ao erário público. Aqui até cabe uma pequena observação, pessoal. Erário público, alguns dos nossos alunos certamente estão falando: mas professor, o senhor falou tanto que essa expressão era equivocada. E de fato é, bem cá entre nós, que ninguém nos ouça, o erário só pode ser público, tá certo? Então a gente não teria necessidade de erário público, mas também não é esse o objetivo. Então a questão já está resolvida, resposta certa é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo. Tá claro, pessoal? Primeira questão resolvida. Espero que você esteja começando aí uma rotina de sucesso nas nossas questões e vou aguardando o seu comentário pelo Twitter, que já inclusive apareceu aí para você poder adicionar e a gente discutir essas questões. Depois, a questão que vem na sequência fala do crime de falsificação de documento público do artigo 297 do Código Penal. Pessoal, esse aqui falamos inclusive no dia da MASE, vocês são testemunhas disso, além das nossas aulas, além das nossas revisões via Twitter. E ele coloca assim, ele dá 3 proposições, 3 assertivas, e pede para que nós indiquemos qual é a correta daquelas alternativas. Então vamos lá. Ele coloca primeiro dizendo assim: o crime de falsificação de documento público configura-se apenas se a falsificação é total, ou seja, a mera alteração de documento público verdadeiro não constitui o crime. Pessoal, nós sabemos que a falsificação de um documento público, ela está aperfeiçoada tanto se essa alteração for total ou também parcial. Portanto, é equivocado você afirmar que o crime se configura apenas se a falsificação é total. Completamente equivocada essa assertiva, portanto, essa nós já afastamos. Tá claro? Depois vem a proposição número 2, e ela coloca assim para nós:
também se configura se o documento trata-se de testamento particular. Pessoal, vocês lembram disso? Quantas vezes eu disse para você, inclusive o exemplo que eu dei no dia da mais foi do testamento particular. São aqueles documentos que estão no artigo 297, parágrafo 2º do Código Penal, e que são de natureza inicial particular, porém, em razão dos reflexos, eles são equiparados a documentos públicos. Lembra disso? Então, o crime se configura se o documento falsificado for um testamento particular? Claro que se configura. Então, já diante do 297, parágrafo 2º, essa proposição 2 está corretíssima. Depois a gente vem para a última proposição, que é a 3. Também se configura se o documento trata-se de livro mercantil. Pessoal, a mesma justificativa. Artigo 297, parágrafo 2º. O livro mercantil está lá também. Assim como títulos endossáveis por endosso e daí por diante que a gente tem indicado no texto da lei. Aí ele vem e fala assim, é correto apenas o que se afirma em... A gente já viu, nós temos que ir atrás da alternativa que fala que está correta as proposições 2 e 3. Não é isso? Então, na prova número 1, modelo número 1, a resposta correta é a alternativa B de bola, que diz que é correto o que se afirma tanto na proposição 2 quanto na proposição 3. Ok, pessoal? Vamos adiante? Vamos adiante que o professor Fábio Nunes já está aqui no estúdio ansioso para conversar com vocês e já está me olhando bravo aqui para ir embora logo. Vamos lá. Pessoal, a conduta do funcionário público que, antes de assumir a função, mas em razão dela, exige de outrem indiretamente vantagem indevida. Pessoal, vejam, esses crimes praticados por funcionário público não ficam vinculados, como nós estudamos exaustivamente, ao fato dele já estar na função, dele ter assumido a sua função pública, mesmo que seja antes ou até depois, mas desde que ele desenvolva a conduta em razão da sua função, ele pratica o crime do mesmo jeito. Aí você fala assim, mas Leonardo, e a questão do indireto? O próprio artigo 316 coloca claro lá, direta ou indiretamente, ou seja, por uma interposta pessoa, por um testa de ferro, algo do gênero. Então, pessoal, ora, a partir do momento que a conduta exigir caracteriza o crime de concussão, e você sabe disso, porque é exatamente esse ponto que distancia da corrupção, enquanto na corrupção é solicitar, aqui é uma exigência na concussão. Portanto, pessoal, não temos dúvida. Essa conduta descrita no enunciado configura o crime de concussão previsto lá no artigo 316 do Código Penal. Certo? Vamos lá? Estão indo bem, pessoal? Aguardo notícias. Vamos lá. A questão que vem na sequência é a questão 46 da minha folha de provas aqui. A pena prevista pelo Código Penal para o crime de resistência, por expressa disposição legal, é... Pessoal, aqui um pequeno parênteses. Veja, é uma questão que envolve pura decoreba, essa é a verdade. Porque está exigindo que você saiba as regras ou até as penas previstas naquele artigo de lei. Mas também comentamos nas nossas aulas, quando a gente via crime por crime, inclusive colocávamos a pena. Agora, pessoal, esse crime do 329, o crime de resistência, não é isso? O indivíduo que se opõe mediante violência ou ameaça, né, a um ato legal praticado pelo funcionário público, ele tem qual peculiaridade? Ele tem pena de reclusão e de multa? Não, ele só tem pena privativa de liberdade, a multa não é prevista nele. Tá claro? Quando você pega o preceito secundário do tipo penal, você não encontra lá a pena de multa fixada, é somente a pena privativa de liberdade. Depois, ele diz lá, se a pena de reclusão de 6 meses a 1 ano, não é, né, pessoal? A gente sabe que a pena prevista no caput para esse artigo, ela vai de 2 meses a 2 anos, então já não se enquadra nessa alternativa. Depois ele diz, a pena será maior se o funcionário público, em razão da violência, fica afastado do cargo. Não, o tipo penal não vincula nada disso, ao contrário, ele prevê sim uma majoração na reprimenda, mas caso, em razão dessa resistência, o ato que seria praticado não se realize, que é exatamente o que vem escrito aqui no meu modelo, na alternativa D de dado. Maior se o ato, em razão da resistência, não se executa. E bem cá entre nós, maior enquanto. Pessoal, primeiro ela pula de detenção para reclusão.
e depois ela sai de 2 meses a 2 anos, naquele patamar do caput, e pula para 1 ano a 3 anos de reclusão. Por isso é maior caso o ato não se realize. Tá certo? Tranquilo? A questão, a alternativa E, é até um contrassenso, né, pessoal? Se evidentemente o ato ainda não se realiza, a conduta dele foi mais grave. Se foi mais grave, não posso ter um prêmio com uma diminuição de pena. Portanto, aí não há que se cogitar nessa alternativa. Depois nós temos a penúltima questão, que trata do crime de fraude processual. E ele fala lá assim: o crime de fraude processual do artigo 347 do Código Penal, aí ele vem com 3 proposições novamente. Primeira delas, é punido com pena de reclusão e multa. Pessoal, já está errado reclusão. Por quê? Porque a fraude processual, você sabe, é punida com detenção e não com reclusão. Portanto, essa aqui já está errada. Vamos para a segunda? A segunda proposição dizia assim: só se configura se a fraude se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado. Pessoal, é verdade isso. Quer dizer que se eu posso fraudar, tentar enganar, mudar o estado de pessoas, de coisas, para enganar, por exemplo, no processo civil, está tudo tranquilo, não tem problema nenhum? Claro que não, né? Então, está errado você afirmar que ele só se configura para fins de processo penal. Você fala, não, Leonardo, mas tem alguma coisa em relação a isso? Claro que tem. E é exatamente o que deixa claro, seria uma causa, na realidade, de aumento de pena. Só para você lembrar, não é objeto aqui, mas você lembra? Se eu desenvolvo essa conduta para gerar efeitos no processo penal, mesmo que não iniciado, eu tenho uma aplicação da pena em dobro. É o que acontece. Está claro? Em razão da maior probabilidade da conduta. Unicamente. E aí vem a assertiva 3. Configura-se a fraude, se a fraude tem o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Perfeito, né, pessoal? Essa, então, está corretíssima. Nós temos 2 erradas e uma certa, portanto, nessa alternativa, nessa questão que envolve a fraude processual. No meu gabarito aqui, óbvio que me parece correta de ser marcada a alternativa E de elefante, que fala que só está correto o que está disposto na proposição número 3. E aí a questão 48, que é a questão que eu até já recebi tweets e daí por diante, que fala efetivamente da questão do bobo, do cascateiro, tá certo? Que é aquele indivíduo que vende uma ilusão, entre aspas, fala, olha, me dá um dinheiro que daí eu consigo influenciar naquelas pessoas indicadas no artigo 357, juiz, promotor, perito, tradutor, intérprete e testemunha também está lá no rol do 357. Ora, então, imagine que um advogado solicite dinheiro de seu cliente, deixando claro que, mediante o pagamento do valor, procurará uma testemunha do processo, a fim de influenciá-la a prestar um depoimento mais favorável à pretensão do cliente. Além disso, o advogado insinua que a quantia será repartida com a testemunha. O advogado recebe o dinheiro, mas engana seu cliente e não procura a testemunha. Ok? Pessoal, ele então solicitou uma vantagem indevida, um dinheiro, a pretexto de influir na testemunha. Aí fica aquela dúvida, e agora? Tráfico de influência ou exploração de prestígio? Nós criamos a regra juntos. Ora, vamos no 357, ver se testemunha está no rol pontual de lá. Aí quando você chega lá, está no rol pontual. Se está no rol pontual do crime de exploração de prestígio, evidentemente ele fica caracterizado. Então, a alternativa correta aqui é que o advogado cometeu o crime de exploração de prestígio 357 do Código Penal. Tá claro, pessoal? Eu me despeço, deixo um abraço grande a vocês, fico à disposição e agora convido a coordenadora do nosso curso, a Viviane, para que então receba o professor Fábio Nunes para conversar com vocês sobre o processo penal, ok? Boa tarde a todos, professor Tadeu, muito Obrigado a você. Por nos ajudar a corrigir as questões de direito penal dos nossos alunos que fizeram a prova ontem do expediente do TJ. Gente, é um prazer estar aqui, né, com o nosso